Boa noite. A nossa aula de hoje é um pouco mais curta. Nós vamos tratar sobre... Porque não passou já no começo. Ai, ai. Então tá bom. Será que eu vou ter que apertar ele toda vez? Então hoje nós vamos falar sobre a coluna geológica e a estrutura da Terra. Vocês sabem o que esses conceitos querem dizer? Coluna geológica, estrutura da Terra. Basicamente, a estrutura da Terra que a gente vai ver nessa semana é essa aqui que vocês estão vendo nessa imagem aqui. Vocês já devem conhecer bastante, né? A crosta, a manta e o núcleo. Nós vamos aprofundar um pouco nesses assuntos. Além disso, mostrar o que nossa crosta, nosso solo, pode apresentar da nossa história como um planeta. Então, vou ter que ficar admitindo as pessoas. Primeiro, nós vamos falar sobre a formação do planeta Terra. Nós moramos em um planeta que pela ciência, começou há 4,6 bilhões de anos atrás, mais ou menos, 4,56 bilhões de anos atrás. Mas nós não começamos pelo nosso planeta, né? A gente começa pelo universo. O universo foi criado provavelmente dessa forma que está aqui, né? Que é a forma mais aceita pela ciência. Fora as explicações filosóficas e religiosas, nós temos essa teoria do Big Bang, né? A grande explosão que aconteceu há cerca de 13, 14 bilhões de anos atrás, a partir de uma explosão cósmica. Então, essa é a teoria que a gente vai tomar por base, né? Com a ciência, mas cada um pode acreditar no que quiser, né? A partir daí, desde que a Terra foi formada, desde que a Terra veio do Big Bang, foi lançada para o nosso sistema solar, ela está participando de constantes transformações, muitas transformações. Para vocês terem uma base, a Terra era basicamente assim. Vocês conseguem ver meu mouse? Ela era uma bola de magma, uma bola de sol derretido com uma intensa atividade vulcânica. E ela foi mudando a partir de processos internos e externos que até hoje modificam a Terra. Mas demora muito, né? Quando eu falo aqui nessa matéria de geologia, quando eu falar muito rápido, vocês vão pensar em poucos milhões de anos. Quando eu falar muito devagar, vão ser muitos bilhões de anos. 3 bilhões de anos. Então, a gente tem uma concepção diferente de tempo nessa matéria. Porque um processo que acontece em realmente poucos milhões de anos, poucos milhares de anos, vai ser um processo bem rápido na geomorfologia, né? Essas transformações que eu estou falando vão ser internas e externas. Quais seriam as transformações internas? O que vai mover essas transformações? Vai ser justamente a energia térmica aprisionada no interior do planeta, né? Que derreteu, que temos o Sol derretido, né? O magma, também o núcleo. Então, energia térmica que vai fazer o magma se mover. O magma é meio líquido, viscoso. Quando ele se move, ele vai chocar, né, as placas no alto da crosta. Então, a gente vai ter as transformações internas e também temos as transformações externas, que vão ser basicamente motivadas pela energia solar, né, que vai fazer manifestações climáticas, que vão erodir a superfície. Basicamente, chuva, neve, ventos, mudança de temperatura. Essas coisas são os fatores externos que vão modificar a Terra para ela ser do jeito que nós conhecemos hoje e para continuar mudando até que daqui a muitos bilhões de anos a gente não vai reconhecer a nossa Terra, porque ela vai estar totalmente diferente.
Agora nós vamos falar de alguns métodos para a gente chegar ao conhecimento da estrutura da Terra. Tudo isso que a gente está vendo até agora, essas teorias de formação da Terra e as teorias de o que tem no núcleo da Terra, o que tem dentro, né, do nosso planeta, foram baseados em estudos que podem ser diretos ou indiretos. Diretos vão ser observacionais das partes da superfície da Terra, da composição dos materiais e rochas, atividade vulcânica, né? Eu estudo essas pequenas escavações. E indireto pelo estudo da atividade sísmica. Vai ser estudo de terremotos, onde tem muita atividade sísmica, o tipo de formação que vai ter lá, formação rochosa, né? O tipo de relevo que vai ter nesses lugares. Um lugar que tem uma atividade sísmica mais branda, menos acentuada, vai ter um certo tipo de relevo. Então, esses vão ser os métodos indiretos de obtenção de conhecimento da estrutura da Terra. Como é a estrutura interna da Terra? Nós temos duas maneiras de classificar isso. A maneira mais famosa é esse modelo estático, que vai se basear na composição química das camadas da Terra. Então, nós vamos ter a crosta, o manto e o núcleo, basicamente. O manto vai se subdividir em manto superior e inferior, como as zonas de transição. O núcleo vai se dividir em externo e interno, também como as zonas de transição. A gente vai falar mais especificamente sobre essas classificações da composição química no próximo slide, mas só para vocês terem uma noção, a crosta é a parte rochosa que nós estamos, mais ou menos 75 quilômetros de profundidade. Depois temos o manto superior, que ele é bem pastoso. Então temos a zona de transição, o manto inferior, que já vai ser mais rígido por causa da pressão grande, o núcleo externo, que vai ser mais líquido, e o núcleo interno, que vai ser sólido. Também podemos nos basear no modelo dinâmico para a classificação, né, da estrutura interna da Terra. São pelo comportamento dos materiais. Esse modelo baseia-se no comportamento dos materiais. Então, a litosfera, que é onde nós estamos, temos a astenosfera também, a mesosfera e o núcleo, também dividido em interno e externo. Basicamente, a litosfera é rochosa, a astenosfera ela é movimentável, né? Ela é móvel, inventei essa palavra agora, ela, por causa da pastosidade dos compostos, né? Pedras derretidas, rochas derretidas, a mesosfera e o núcleo externo e interno. Quanto à composição química, a crosta vai ser composta por basicamente materiais com baixa temperatura de fusão e materiais mais leves, com densidades menores, como a sílica, o alumínio, o cálcio, o magnésio, o ferro, o sódio e o potássio. Por isso, a crosta vai apresentar dois nomes diferenciados assim que vocês podem encontrar em diversos locais, que é o cial e o cima. Cial vai representar a parte mais superior da crosta, né, que é a parte menos densa. E o cima, a cial, porque tem sílica e o alumínio. E o cima, que tem sílica e magnésio, que vai representar a parte mais inferior da crosta. A crosta é dividida em dois tipos de crosta, basicamente. Nós teremos a crosta continental e a crosta oceânica, que representa basicamente o que está dizendo no nome, né? A crosta continental que vai ficar sob os continentes e a crosta oceânica sob os oceanos. A crosta continental vai ser mais espessa, mais antiga, rochas menos densas e mais deformada. Então, nós temos muitas montanhas, muito relevo diferente, rochas menos densas, e vai ser uma espessura bem maior do que a crosta oceânica, que, por sua vez, vai ser menos espessa, mais recente, rochas mais densas e vai ser menos deformada. Em contrapartida, nós temos o manto, né, abaixo da crosta, que vai ser a camada intermediária. Representa basicamente 83% do volume da Terra e 65% da massa, ou seja, não é tão denso assim. Tem um volume muito grande, uma massa nem tão grande assim.
e é constituído por materiais ricos em ferro, principalmente. E temos também o núcleo, que é de elevada densidade, composto por ferro. Eu tenho um dado aqui que mostra basicamente que o núcleo ele é apenas 16% do volume da Terra, mas 32% da massa. Então ele é bastante denso e é composto principalmente por ferro. Por isso que ele é muitas vezes chamado de nífer, que é basicamente níquel e ferro, chamado de nífer. Então, Cial e cima representam a crosta, nífer o núcleo. O manto não tem uma denominação desse tipo. Isso quanto à composição química. Nós também temos quanto à composição física. Vocês lembram do que era? A litosfera, a astenosfera, a mesosfera e a endosfera. A litosfera, eu já falei disso para vocês, ela é sólida e rígida, com 70 km de profundidade em média, abaixo dos continentes e oceanos, e vai ter alta velocidade de propagação das ondas sísmicas. O que significa? Quando o magma se movimentar e fazer com que as placas tectônicas que formam a crosta se choquem, elas vão emitir ondas, né? Esse choque vai fazer ondas que vão se espalhar rapidamente sobre a crosta, sobre a litosfera. Também temos a astenosfera, que vai ser composta por materiais pastosos. É aquele manto superior, vocês lembram dele? Materiais pastosos, que vão ser o que vai fazer a movimentação do magma, né? A mesosfera vai ser composta por materiais mais rígidos. Por que a mesosfera vai ser composta por materiais mais rígidos? Por causa da elevada pressão. A pressão vai compensar as temperaturas. Mesmo que seja muito quente, quente o suficiente para derreter as rochas, a pressão ainda vai superar isso e vai comprimir as moléculas, fazendo com que elas fiquem mais rígidas. Vocês também vão ver isso em física, né? A relação de pressão, temperatura e volume, bastante isso, né? A gente tem até as regras. Isso vai ser muito importante, mas para minha matéria, para geografia, vocês vão ver que basicamente a pressão vai contrair as moléculas, vai comprimir as moléculas, que não vai conseguir deixar o magma muito líquido, né? Mesmo com a temperatura. Também teremos a endosfera, que vai ser o núcleo. Teremos o externo, que é líquido, e se estende por mais ou menos 2.270 quilômetros, e o núcleo interno, que é sólido, que vai desde aquela zona de transição até o centro do planeta. Tá bom, falamos sobre a estrutura da Terra, né? A formação da Terra. Agora nós vamos falar sobre o outro ponto da nossa aula, que é a coluna geológica. A Terra tem aproximadamente 4,56 bilhões de anos, como eu falei. Então, o Big Bang aconteceu teoricamente há 14 bilhões de anos atrás, e a Terra foi formada há 4,6 bilhões, 4,6 mais especificamente 4,56 bilhões de anos atrás. Nós conseguimos traçar uma linha do tempo geológica da história terrestre pela datação dos fósseis. Então, nós vamos pegar uma pedra e, por processos físicos e químicos de decomposição de carbono, vocês já devem ter visto isso, ou vão ver ainda em química, né? O carbono 14, também processos físicos, então, por vários estudos de pedras, fósseis, de animais que viveram muito tempo atrás. Aconteceu alguma coisa, gente? Vocês podem falar. Não, Aqui. não. Tá tudo certo? Tá tranquilo, tudo certo. Tá. Então, pela datação desses fósseis e rochas, por processos físicos e químicos, nós conseguimos traçar essa história geológica. Como que nós vamos dividir essa história da Terra? Lembra que nós temos 4,56 bilhões de anos para dividir. Nós vamos dividir em éons, que são espaços de tempo muito grandes. Esses vão se dividir em eras.
que vão se dividir também em períodos. Então, um éon muito grande, eras, períodos. E eu vou mostrar aqui para vocês basicamente isso aqui. Nós temos os éons Fanerozoico, que é o mais recente, nós estamos nele, né? Temos o éon Proterozoico, Arqueano e Adeano. Antes do éon Fanerozoico, nós temos os períodos pré-cambrianos. Por que nós chamamos de períodos pré-cambrianos? Porque nós conseguimos ver que na era Paleozoica, que é a primeira era do éon Fanerozoico, nós temos o primeiro período, que é o período cambriano. Então, antes desse primeiro período cambriano, nós temos o pré-cambriano. Mas só por nível de curiosidade mesmo, são os éons Proterozoico, Arqueano e Adeano. O que a gente vai ver mais é o éon Fanerozoico, que nós teremos as eras Cenozoicas, que é a mais recente, que nós estamos nela, Mesozoico e Paleozoico. No Paleozoico, nós tivemos várias formações de continentes, né? No Mesozoico, continuou a formação dos continentes e até o que nós conhecemos hoje. Mas também tivemos os dinossauros, que foram as criaturas que dominaram o mundo nessa época, né? E os períodos Triássico, Jurássico e Cretáceo. Também na era Cenozoica, nós temos os períodos Paleógeno, Neógeno e Quaternário. Nós, atualmente, estamos no período Quaternário, na época Holoceno. Então, o período Quaternário também dividido em Holoceno e Pleistoceno são as épocas. Não são nomeações que vão ser cobradas. Se alguém for te cobrar isso, vai te mostrar essa tabela. O Enem já cobrou isso, mas ele deu essa tabela lá, então você vai ter que interpretar ela. Não simplesmente decorar qualquer um desses nomes, não é importante, realmente. Apenas saber interpretar o que aconteceu em cada uma dessas épocas. Então, basicamente, nós estamos no período quaternário, na era Cenozoica, no éon Fanerozoico. Éon Fanerozoico, era Cenozoica, período quaternário e na época do Holoceno. Se vocês quiserem, eu posso dar algumas curiosidades que aconteceram em cada um desses períodos, né? Mas, por enquanto, isso não é importante. E é isso, a aula de hoje foi bem curta. Eu disse para vocês que ia ser bem curta. Acabamos 15 minutos antes do previsto, né? 15 minutos antes da aula. Então, era isso só que eu tinha para falar. Essa aula vai ser bem curta, principalmente porque não é muito cobrado. Vocês basicamente vão ter que saber interpretar bastante coisa. Vocês vão ter que também saber alguns conceitos, como esses da astenosfera, da mesosfera, da litosfera, também do núcleo, do manto, da crosta, além das transformações internas e externas. Então, são poucos conceitos que vocês têm que saber. E essa aula vai... E como a minha parte da aula é apenas a geografia física, eu pude dividir, né, com a professora Shelda, que está dando para vocês geografia humana, algumas aulas vão ser meio curtas mesmo. Mas a próxima aula é muito importante e a gente vai usar muito isso aqui de base. Tudo que a gente viu hoje, nós vamos ver de base para a próxima aula, que vai falar dos movimentos das placas tectônicas, formação de relevo, as rochas. Então, tudo que é muito importante, vocês têm que saber agora para vocês conseguirem acompanhar daqui para frente. Vocês têm alguma dúvida? Porque se tiver, é muito importante para vocês conseguirem acompanhar. Qualquer dúvida, pode me perguntar. Não, acho que tá tranquilo. A aula hoje foi tranquila, né? Você falou. A aula hoje é bem fácil mesmo. Eu vou passar para vocês, mesmo assim, alguns exercícios para a gente conseguir captar, né? Porque na prática a gente consegue decorar alguns nomes. Não nessa tela aqui não precisa decorar, mas os outros que eu passei atrás. Uns exercícios para fixar mesmo na cabeça da gente, para a gente conseguir fazer as coisas mais rápido, né? Quando a gente for fazendo. A prática leva à perfeição. E é isso. Tudo bem se acabar mais cedo a aula hoje para vocês? Sem problema. Eu acho que a maioria aqui tá caindo de sono, só pela voz. Boa noite para vocês.
bom resto de semana. Qualquer dúvida, me perguntem sobre a geografia, sobre o Enem, sobre o curso de medicina. Se vocês tiverem qualquer dúvida, também manda um feedback para mim, se vocês estão gostando, se vocês não estão gostando. Se eu falo muito embolado, às vezes eu falo mesmo. Eu posso tentar falar mais devagar. Então, eu gostaria mesmo que vocês dessem esse feedback para eu saber como é que está indo o andamento das aulas, né? Também não estou tendo feedback dos exercícios que eu estou passando para vocês. Me mandem dúvidas sobre os exercícios, se vocês estão achando os exercícios muito difíceis ou muito fáceis, ou vocês querem que eu aumente a lista de exercícios. Eu estou me mandando uma média de 5, 6, 7 assim, exercícios. Se vocês quiserem, eu posso aumentar ou diminuir, talvez está ficando muito pesado para vocês. Não, sempre me mandem, eu estou sempre disposto a mudanças de acordo com o que for melhor para vocês, certo? Então, vou aqui acabar a gravação. Beleza, E Everton. para vocês, boa noite. Obrigada Falou. pela aula. Tchau. Tchau.